Glória a Deus, mais uma igreja se levantando lá na África, irmãos, com as ofertas dos irmãos. Deus abençoe poderosamente, continue contribuindo. Dentro dessa temática, gerando vidas e edificando pessoas, gostaria aqui de ler algo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 17, diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com todas as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia em que testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar o plano de Deus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está em Mileto, falando ali para os presbíteros da igreja de Éfeso, e notem que ele fala duas vezes assim: vocês sabem, Você vê a ênfase que o apóstolo Paulo fala para os presbíteros do trabalho que ele tem feito, de pregar o evangelho, mesmo sofrendo provações, menos sofrendo perseguições por parte dos judeus, menos sofrendo, de várias formas, passando necessidade, fome, muitas vezes sede, sendo açoitado, preso, E dentro dessa temática, eu gostaria de contar dois testemunhos de dois irmãos nossos, missionários, que estão lá do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, no Irã. Queria falar de um rapaz chamado Taher, um homem que ficou preso por vários tempos por falar do amor de Deus. E quando ele foi liberto, e ele fugiu para a Turquia, ele relata aqui o seguinte, ele expressa o seguinte: foi uma espécie de medo misturado com a tristeza e confusão sobre por que de estar aqui. Perdi tudo, o meu trabalho, a minha família, o meu país, Então, ali você vê a carga emocional, que paira sobre a vida dos missionários, a carga assim psicológica, que muitas vezes muitos deles enfrentam sequelas, que levam por toda uma vida, mas essas sequelas não deixam eles de maneira nenhuma deixar do amor ao evangelho, deixar de pregar a palavra de Deus, deixar de fazer a obra do Senhor. Uma outra pessoa, uma outra moça chamada Sagar, também lá no Irã, um país de mundo muçulmano, que prega o islamismo. Jesus, numa bela noite, essa mulher estava dormindo num sonho profundo, quando Jesus visita ela e diz uma só palavra para ela, diz assim: siga-me, Sagar, siga-me. E ela, a partir daquele momento, ela vai procurar, e ela se converte naquele sonho,
ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Ela se converte de espírito e alma, e ela começa a procurar, né, as igrejas lá no Irã para ela poder congregar. E ela, no Irã tem algumas comunidades onde as igrejas são em casas. As igrejas são em casas e não podem ser publicamente como nós temos a nossa aqui, que é uma benção. Nós moramos num país laico, né, onde nós temos a liberdade de expressar o amor de Jesus, expressar o nosso sentimento. Mas eles não, eles têm que ser feitos às escondidas, têm que cultuar em casas. E ali ela começou a peregrinar pelo Evangelho, a seguir os passos de Jesus. E quando ela foi convidada a ser pastora, e aí ela começou um trabalho na sua casa, começou um trabalho, e a igreja foi crescendo, e a igreja foi ganhando corpo. Um belo dia, no meio do culto, chegam policiais secretos da polícia iraniana, e pergunta quem é a pastora, quem que é o líder. E ali, elas afligidas, né, eles com medo, né, que iam ser levados todos para as prisões, ela tem um despertamento e fala para um dos policiais: olha, eu posso ir até o toalete? O único lugar que um cristão, por incrível que pareça, meus queridos, no Irã, tem um pouco de privacidade é no banheiro da sua casa. Talvez você não sabia disso. O único lugar que uma polícia ou alguém não pode invadir é lá no toalete. E dali, lá do toalete, ela fez uma live, ela mandou uma live para os outros irmãos, para os outros grupos de cristãos, pedindo oração, porque ali os policiais estavam. E a igreja na mesma hora entra em oração. Me faz lembrar quando Pedro estava na prisão, e a igreja orava para que ele seja liberto. Você deve se lembrar dessa passagem. E Deus libertou Pedro da prisão. E ali naquele local, ela é levada, mas antes, ela tem a expertise de pedir um mandado, antes de ser realmente decretada a sua prisão. E ela conseguiu um mandado, e por isso ela não foi presa. E passado 3 dias, ela foi até o correio e pegou o seu passaporte e decidiu ir para a Turquia, para um campo de refugiados cristãos. E quando ela estava indo lá no corredor, na fila do aeroporto para o embarque, quem estava lá na fila do aeroporto? Aquele policial do serviço secreto iraniano estava lá no aeroporto. E a viu. E ela continuou, falou: Senhor Jesus, e começou a orar. E orou e conseguiu embarcar. E quando ela estava a caminho, ela ouviu anunciar o nome dela no serviço do aeroporto para trazê-la lá para prendê-la. Mas pela misericórdia de Deus, ela conseguiu embarcar no avião e foi para a Turquia, né? Nós lemos agora o que o apóstolo Paulo fala, né? O que estava reservado, o Espírito Santo de Deus o reservava para ele, que seriam perseguições, prisões, açoites. Mas ele não deixou de fazer o Evangelho, ele não deixou de fazer a obra de Deus. E é isso que o Senhor nos convoca. Você pode muitas vezes falar do amor de Jesus e as pessoas não aceitarem, mas Deus está trabalhando no coração dessa vida. Amém ou não amém, irmãos? Nós lançamos um projeto alguns dias atrás, a igreja lançou, sobre o carteiro de Deus. Pode colocar, Fernando. Sobre o carteiro de Deus. Esse projeto nasceu no coração de Deus, e eu sei que vai alcançar, e nós sabemos, a igreja sabe que vai alcançar muitas almas. Esse projeto, a igreja desenvolveu uma carta, uma simples carta, para você redigir juntamente com a sua família. E o projeto já está dando frutos, amém ou não amém, irmãos? Por favor, Fernando, coloca para mim a imagem lá da nossa igreja do Piauí.
Aí você vê a obra, os irmãos aí fazendo, se reunindo, escrevendo cartas e saindo para as ruas para entregar para as pessoas. A próxima, por favor, ao próximo slide. E você vê que eles fizeram, né, juntaram os jovens da igreja, as crianças da igreja, se reuniram em prol de escrever uma carta. Sabe, meu querido, nós não sabemos, eis que saiu o semeador a semear. Aleluia. Isso é uma pequena semente que o Espírito Santo de Deus vai dar o direcionamento para você. Pode passar. Ali, até coloquei, né, nós estávamos escrevendo algumas cartas esse final de semana, e a minha filha mais velha me disse: pai, próxima imagem, por favor. Pai, segura um pouquinho. A gente podia estar fazendo tanta outra coisa, pai, mas quão gostoso foi nós escrevermos uma carta para alguém. Eu sei que Jesus vai abençoar essa vida, ela me falou. Sabe, meu querido, é um momento de comunhão com a sua família. É um momento que você separa do seu dia 20 minutos, 10 minutos, mas você está reunindo a sua família por um propósito maior, um propósito de salvar almas. Que propósito maravilhoso. Tenha isso, faça isso, reúna a sua família nesse propósito. Reúna nesse propósito. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio. Amém ou não amém, irmãos? Glorificado seja Deus. Eu convido, depois que você sair, na hora da saída, pegue sobre um formulário do carteiro de Deus, traga para a igreja, ou se você mesmo quiser, coloque, endirecione dentro nas caixas de correio de alguém que Deus tocar. Faça isso, ou traga aqui na igreja com o endereço certinho, que nós vamos entregar a carta para você. Amém ou não amém, irmãos?